Os dias da censura no Brasil estão com os dias contados, viu? E vocês precisam saber o que o Barroso está sentindo na pele a respeito de tudo o que está acontecendo lá no Congresso dos Estados Unidos da América, viu? Ele sentiu, não só ele, como o ministro Alexandre de Moraes e vários outros ministros. E olha só, recado de Nicolas Ferreira para Alexandre de Moraes: chega, já deu. O parlamentar mineiro lembrou ao ministro do STF que todas as tiranias foram derrotadas. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a Uni no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora? Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então, meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui embora, eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Só pelas palavras do ministro Barroso deu para sentir que eles sentiram. Sentiram o baque, sentiram as tuitadas do Elon Musk, sentiram as denúncias lá no Congresso norte-americano. Olha só a fala do presidente do STF. Estamos lutando contra inimigos poderosos da democracia, diz Barroso, ao criticar a extrema-direita. Presidente do STF
associou Elon Musk a movimento internacional destrutivo e afirmou que o Brasil quase teve um golpe de Estado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou um suposto movimento internacional destrutivo de extrema-direita. De acordo com o juiz do STF, esse grupo, do qual o dono do Twitter X, Elon Musk, faria parte, tenta desestabilizar as democracias no mundo. Barroso advertiu ainda para uma onda de populismo autoritário. Estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, afirmou o magistrado ao jornal britânico Financial Times, em entrevista publicada nesta quinta-feira. Barroso, não adianta vir com essas narrativas porque não cola mais. Nós estamos defendendo o tal do Estado Democrático de Direito. Barroso, as provas estão todas lá no Congresso norte-americano. Aqueles congressistas norte-americanos são pessoas inteligentes e eles sabem o que significa uma Constituição e quais são as decisões que têm que ser tomadas perante uma Constituição de um país. Não pode ter interpretações como vocês tiveram ao longo do tempo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. E fazendo isso tudo, né, alegando que estava defendendo o tal do Estado Democrático de Direito. As denúncias estão lá, as provas e os e-mails estão lá no Congresso norte-americano, Barroso. Então, com provas, não tem o que se contestar, não tem explicações para dar. Provas são provas. E é isso que o Congresso norte-americano está colocando em andamento um projeto para ser aprovado contra a censura que foi imposta no Brasil, Barroso. Então, essa historinha aí não cola mais não, Barroso. Melhor dizendo, talvez vocês poderão ter a oportunidade de ser convocado lá nos Estados Unidos para dar esclarecimentos. Quem sabe, conforme seus esclarecimentos que vocês derem, por lá mesmo fica. Né? Porque nem para ir para os Estados Unidos vocês têm mais coragem de ir. Né? Essa semana que passou aí, os ministros do STF, né, cancelaram a viagem dos Estados Unidos, depois do pronunciamento, né, de uma parlamentar norte-americana, onde ela dizia que tinha que caçar o visto do ministro Alexandre de Moraes antes dos projetos serem aprovados contra a censura do Brasil. Então, o que está acontecendo hoje é que os ministros do STF já sentiram o baque e sabem que muita coisa está vindo pela frente contra as decisões deles, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes saiu de cena. Saiu de cena. Moço, todo dia vocês viam falar do ministro Alexandre de Moraes. Todo dia tinha uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Todo dia a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, ela cumpria qualquer mandato de busca e apreensão, investigação, inquérito, e não parava. Os jornais elecos não paravam de noticiar. Agora o ministro Alexandre de Moraes saiu de cena. Você não vê mais ministros falando assim, fora dos autos, como eles falavam. Coisa que vocês nunca viam, estavam vendo agora, eles cancelaram a viagem lá para os Estados Unidos, tá dando entrevista aqui para uma revista lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil, as coisas mudaram. E a tendência é mudar ainda mais, viu? A censura pode estar com os dias contados diante do levante de Elon Musk. O mundo está de olho no Brasil. As denúncias internacionais contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, o levante do bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e a tragédia que assola o Rio Grande do Sul trouxeram holofotes de todo o planeta para o absurdo que acontece no Brasil. A censura pode estar com os dias contados. Este é, sem a menor dúvida, o momento mais delicado da história do Brasil. Se tornou rotina ver jornalistas, políticos, empresários e influencers calados e até presos no país. Nomes de peso estão na lista: Alan dos Santos, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo Filho e muitos outros. Aqui sem falar em deputados, tá? Sem falar em senadores, viu? Sem falar em civis. Sem falar daquelas pessoas que foram julgadas e condenadas e sentenciadas a mais de 17 anos de cadeia, que eles pagaram provas, mais de 196 filmagens, tá, do 8 de janeiro. Tá? Então, é muita coisa, gente. É muita coisa que o Congresso norte-americano está investigando agora, gente. É muita coisa. E por que o Congresso norte-americano está fazendo isso agora? Porque eles viram que essa é uma estratégia desses comunistas socialistas, né, de tomarem o poder de dentro para fora, alegando o tal do Estado Democrático de Direito, perseguindo a oposição, né, implacavelmente, como eles estavam perseguindo no Brasil. Porque agora vocês viram que parece que eles pararam um pouco, né?
O único vizinho que está ainda continuando com essa ação é lá do Nicolás Maduro, né? Ele lá está perseguindo seus opositores assim, ó, incansavelmente, prendendo. Os opositores têm que se refugiar na embaixada, teve que se refugiar na embaixada da Argentina, lá na Venezuela, só para vocês entenderem a situação. Então tudo indica que o caminhar da carruagem, muita coisa vai mudar no Brasil, viu? Para melhor. É isso que nós esperamos, né? Porque de pior já deu o que tinha que dar. Igual o Nicolas Ferreira disse, já deu, não dá mais, já era.